que é empreender? O que significa o ato de empreender? Por que nós empreendemos? Por quem? É lógico que não existe uma resposta certa para esse tipo de questionamento. Mas é importante a gente ter consciência das nossas respostas. Para mim, empreender é um ato revolucionário. Eu sou engenheiro de formação, mas não sou necessariamente um engenheiro de vocação. Trabalhei os 15 primeiros anos da minha vida profissional na indústria aeronáutica. Tive a oportunidade de trabalhar, certamente, nas duas principais escolas desse setor. Trabalhei na Varig na segunda metade dos anos 80 e trabalhei na Embraer durante os anos 90. Para vocês que são um pouco mais novos na média do que eu, trabalhar na Varig nessa época significava mais ou menos alguma coisa como trabalhar no Google hoje. A Varig talvez tenha sido a primeira grande empresa verdadeiramente global do nosso mercado. A Varig voava com exclusividade para praticamente todos os principais mercados. Os escritórios da Varig eram praticamente embaixadas do Brasil que respondiam por serviços diversos. A Embraer, nos anos 90, já exportava aviões comerciais e aviões de defesa para o mundo todo. Era o sonho de qualquer jovem engenheiro. Nessas duas grandes corporações, era o lugar ideal, talvez, para fazer uma carreira. Por algum motivo, em momentos diversos, eu me demiti dessas empresas. Na época eu não entendia muito bem, mas talvez eu tinha realmente ouvido uma inquietude, uma voz e uma mensagem interior. Eu não queria uma carreira. Eu não queria montar uma carreira. Talvez eu quisesse alguma coisa diferente, talvez eu quisesse mesmo, sei lá, testar os meus limites. E aí eu fui empreender. Saí do mercado aeronáutico para me jogar, como na aviação, num espaço vazio. O espaço vazio é um espaço que a gente precisa conquistar. É o lugar onde a única certeza é o incerto. A gente precisa vencer o terror do incerto para perceber que esse também é um espaço da liberdade. Por isso, para mim, empreender também é um ato libertador. Só que empreender dentro da nossa cultura, que rejeita de forma absoluta o fracasso, é um elemento a mais nesse contexto. Nós temos medo de fracassar, temos horror de fracassar. O medo do fracasso faz com que alguns empreendedores virem borderline, transponham a barreira da ética, da moral e até do que é legal. É o medo de fracassar que faz isso. Eu, no primeiro empreendimento que eu fiz, como franqueado de uma marca americana, eu literalmente fracassei. Eu estava em Garopaba, no verão de 99, quando William Bonner, no Jornal Nacional, veio com uma notícia desastrosa. O real tinha sofrido uma maxi-desvalorização de 100%. Nesse momento, eu olhei para minha esposa, que está aqui, grávida da nossa segunda filha, que também está aqui, e disse: Jane, quebrei. Não tinha outra solução. Na verdade, trabalhar com o fracasso é muito difícil. A gente tem uma rejeição muito grande e acaba fazendo qualquer coisa. Então, eu vivi esse drama durante algum tempo, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que era preciso encarar de frente o fracasso. Ao mesmo tempo, eu percebi que eu estava nessa administração do prejuízo, fazendo e adquirindo características que talvez e certamente me levariam para coisas positivas no futuro, por exemplo, nos novos negócios. Eu acabei percebendo que o fracasso ele acaba criando uma resiliência muito maior. E foi assim que aconteceu. E aí eu percebi uma coisa básica nesse processo de empreender. Que se deu errado, deu errado. A gente, na verdade, tem muita dificuldade de conviver com o erro. Uma pesquisa recente da Deloitte
pesquisando 23 mil profissionais de diferentes mercados, viu que 82% desses profissionais têm, né, na questão do estresse no trabalho, o principal elemento para eles na questão do estresse no trabalho é o medo de errar. A gente cresce ouvindo que errar é humano, mas certamente muitos de vocês vivem de segunda a sexta-feira, da manhã à noite, em espaços onde errar é absolutamente desumano. E, de alguma forma, cria esse estresse e oprime. Ao longo do tempo, a gente foi vendo que é muito difícil, né, tu criar uma condição onde uma pessoa só reúna todas as qualidades necessárias para desenvolver uma atividade qualquer ou para construir um negócio. Ninguém consegue juntar todas as competências, habilidades, né, e atitudes necessárias para isso. Então a gente caminha numa visão de que realmente nós somos seres incompletos. Por isso erramos. Por isso a gente erra. Existe uma outra coisa que a gente precisa combater na atitude de empreender. Existe uma cultura que a gente vive, uma cultura ocidental, do empreendedor super-herói, do self-made man. Na verdade, esse empreendedor super-herói, eu não sei onde é que ele está. Eu faria com vocês uma rápida reflexão. Pensem agora na maior conquista da vida de vocês. Pode ser uma conquista profissional, pode ser uma conquista no esporte que você praticou, pratica, pode ser uma conquista na sua formação. Qualquer conquista. Eu pergunto, vocês estavam sozinhos? Garanto que não. Não existe conquista, não existe grande conquista individual. Ninguém consegue realizar nada expressivo sozinho. Na verdade, não existe um super-herói nessa história de quadrinhos, né? Até porque no mundo moderno não existe mais quadrinhos, né? Então, gente, a gente tem que entender que empreender é também um ato coletivo. É essencialmente um ato coletivo. Se a gente pegar esses primeiros minutos que eu falei e a gente considerar, primeiro, essa história do espaço vazio, que é um espaço não só, né, do pânico, do terror, mas é um espaço de liberdade. Somar com isso, essa visão de que errar é absolutamente humano, faz parte de um processo que tem na sua base a aprendizagem. E juntar isso com uma ação coletiva, certamente a gente se projeta como empreendedor para atmosferas que são inovadoras. Há quase 20 anos atrás, eu decidi que eu ia empreender no universo digital. O ambiente digital foi escolhido, não foi por acaso. O ambiente digital é um ambiente limpo, é um ambiente democrático, é um ambiente absolutamente universal, é um ambiente transformador. O ambiente digital é, na verdade, talvez aí o esteio dessa sociedade em rede que o Castells fala, é um pilar de toda essa discussão da modernidade líquida, dos tempos líquidos do Bauman. Na verdade, o ambiente digital é basicamente o esteio de toda essa discussão nova sobre o pensamento contemporâneo. Quando eu decidi, junto com os meus sócios, montar uma agência nativa do digital, a gente decidiu trabalhar muito na contracultura da propaganda e da comunicação. Em poucos anos, o empreendimento que a gente fez ganhou uma dimensão muito grande, muito maior do que a gente pensava. Passou a ser uma referência dentro da comunicação digital como marca. Em 2010 foi adquirida por um grande grupo de comunicação, na verdade o terceiro maior grupo de comunicação do mundo. Eu, talvez na minha ingenuidade, achava que todos esses elementos, né, que traziam essa minha visão de um jeito de empreender junto com os meus sócios, iam transformar essa cultura de um grande grupo de comunicação internacional. Eu queria, na verdade, olhar de dentro da baleia e, quem sabe, transformar a baleia. Mas, mais uma vez, eu me enganei.
é muito difícil falar em transformação de cultura organizacional. E quando a gente viu, mais do que uma dificuldade de transformar aquela grande organização que havia adquirido a gente, muito antes, pelo contrário, a gente ia passar por um processo de transformação da nossa cultura, ia ser profundamente transformado por aquela cultura maior que tinha nos adquirido. No início, né, a nossa agência, ela era muito retrato daquilo que nós éramos, né? Mas em seguida, ela passou a ser mais uma unidade de negócio de uns milhares de agências espalhadas pelo mundo e que, na verdade, traziam uma relação absolutamente impessoal com todos e com todos os processos e, sem perceber, embora tivesse valores muito interessantes e muito respeitosos, desumanizava toda a relação. Aí, eu tomei mais uma decisão, dentro dessa, lembrando as minhas decisões na Varig e na Embraer, eu pedi demissão da agência, da empresa que eu mesmo havia criado. Eu decidi que eu queria resgatar alguns valores importantes na minha relação com essa visão de empreender. Eu queria, na verdade, poder olhar uma funcionária grávida e projetar nela uma mulher completa, uma mãe se formando e, enfim, ficar muito feliz com isso, sem precisar fazer conta e pensar quanto ia custar a licença maternidade. Queria também não precisar nunca mais na minha vida pedir para um pai de um filho de poucas semanas passar o feriadão todo na agência só porque uma concorrência era importante. Na verdade, eu fui novamente empreender para tentar resgatar a minha visão e o meu propósito. Empreender e buscar o seu propósito pessoal precisa querer encontrar. Eu comecei a encontrar o meu quando eu pedi demissão da Varig, quando eu pedi demissão da Embraer, quando eu fracassei no primeiro negócio, quando eu pedi demissão de novo da agência que eu havia construído. Talvez o meu propósito pessoal seja realmente construir projetos inovadores numa visão coletiva e humana. Mas eu gosto de pensar que mais que o propósito pessoal, é importante que a gente conheça qual é o nosso objeto social, como qualquer das empresas que a gente cria ou constrói. Toda empresa tem um contrato social. Esse contrato social é uma concessão da sociedade para que a gente entregue para a sociedade mais do que ela dá para nós. E no primeiro parágrafo desse contrato social tem o objeto social. E o objeto social, talvez vocês nunca tenham se dado conta, podia ser chamado de qualquer outra coisa. Mas, na verdade, não é tarefas, funções, o que a empresa faz. Toda intervenção de uma empresa na sociedade tem um impacto social. Se essa empresa contrata pessoas, se paga salários, se paga impostos, e se produz, desenvolve ou contrata tecnologias, isso tem um impacto social. O meu objeto social talvez seja o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês. Tentar ressignificar o ato de empreender. Quando a gente construiu a nossa agência lá, quase 18, 19 anos atrás, a gente tinha 3 coisas importantes. Uma visão e um valor muito grande para a voz coletiva, um respeito muito grande pela iniciativa e a possibilidade de representar bem os talentos individuais e uma valorização da visão empreendedora, não interessa de quem fosse. O primeiro valor, quando nós criamos os norteadores da empresa, era acreditar nas pessoas e no conhecimento das pessoas. Pois bem, vários profissionais que passaram pela nossa agência, eu já não sou mais o CEO, né, vários profissionais que passaram por lá, construíram as suas empresas, se tornaram empreendedores e hoje fazem muito sucesso, muitos deles, nesse mercado da comunicação. Eu gosto muito mais de enxergar que eu construí, talvez aí, uma escola de empreendedores dentro da comunicação digital do que uma marca, né, realizadora de serviços e diferenciada nesse ambiente da comunicação digital.
Eu jamais tive qualquer problema de um empreendedor ou de uma pessoa que passou, que fosse um colaborador nosso, chegar para mim e pedir demissão, dizendo que ia empreender. Na verdade, de alguma forma, talvez eu me voltasse, me retroprojetasse, lembrando dos meus tempos de Varig e Embraer. Eu sempre achei que o empreender era fundamental para aquelas pessoas que tinham essa atitude empreendedora. Depois que eu saí da função de CEO da agência, eu montei mais 6 negócios diferentes, todos eles com essa visão e com empreendedores que entendem essa visão inovadora, coletiva e humana. Hoje são 6 negócios que trabalham quase como um ecossistema de inovação, com algumas sinergias, todos na área da comunicação, mas voltados a design, conteúdo, mídia, data science, serviços de uma forma geral. Se eu falhar nesses 6 empreendimentos, não mais em um, como eu já disse, paciência, deu errado. Mas se por acaso eu tiver sucesso e tudo for bem, talvez eu consiga realmente ressignificar para mim essa visão do empreender. E talvez agora numa forma multiplicada. Provavelmente, nesse momento, se tudo der certo, isso vai ser um ato libertador. Vai ser um ato coletivo. E certamente vai ser um ato humano. Provavelmente, para mim, uma revolução. Espero que para mim e para todos nós. Obrigado.